Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, dia dos namorados. Um abraço para vocês, para as namoradas de vocês, para as esposas que estão sempre acompanhando. As esposas não são muito fãs do canal do TF. Quando encontro com alguns maridos juntos das esposas, elas sempre falam: não gosto de você. Meu marido fica te vendo lá na televisão de casa e eu não aguento mais a sua voz. Mas eu sou gente boa, gente boa. Um beijo pra vocês, curtam bastante o Dia dos Namorados, porque é um dia especial para todos. Aqui em Volta Redonda amanhã é feriado, então dá pra galera sair, aproveitar o dia de hoje com um pouquinho mais de tempo, né, pra ficarem todos felizes. Vamos falar sobre alguns assuntos importantes nesse nosso almoço com o TF de hoje. O Botafogo, na minha opinião, possui uma das melhores equipes de scout do Brasil. Comandado pelo Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, o clube começou desde a gestão do John Textor a investir muito em profissionais e possui uma gama muito grande de bons profissionais e analisando o mercado no geral, tanto o mercado brasileiro e também o sul-americano. John Textor comprou recentemente o Lyon, da França, e ele disse na entrevista ao Globoesporte.com no último sábado, entrevista ao Serginho Santana, de que ele tem a intenção de investir em jovens jogadores para a equipe francesa, que eles utilizem o capital da equipe francesa e alguns jogadores atuem no Botafogo durante um período, ou emprestados, ou que o clube alvinegro fique com um percentual. Isso é importante, até mesmo porque o capital francês é muito maior do que o nosso capital hoje, né? O Botafogo tem menos poder de investimento do que o Lyon, para achar boas peças e poder pagar por elas em relação às contratações. Mas vendo o que o departamento de scout do Botafogo fez neste primeiro ano, e pouco, nem um ano e meio ainda de gestão John Textor, a gente consegue entender que a captação é um ponto forte do Botafogo, tanto de jovens jogadores e também de jogadores mais experientes. A gente teve isso a partir da segunda janela. Aí você vai se questionar: TF, o Botafogo, ele, ano passado, pagou caro, contratou o Piazon. A primeira janela de transferências, isso a gente já falou várias vezes aqui no canal, não é nenhuma novidade para quem acompanha os nossos vídeos e também algumas lives pós-jogos, de que a interferência do grupo do Botafogo na primeira janela, ela foi muito baixa. Poucos jogadores tiveram ali o dedo do Alessandro Brito e da sua equipe. Vou citar dois jogadores que realmente eles foram contratados porque houve a interferência da equipe do Alessandro Brito, né, de todo o departamento de scout do Botafogo, Tietê e Vitor Cuesta. Tanto é que na entrevista que nós fizemos com o Vitor Severino lá no Resenha com o TF, ele não conhecia o Vitor Cuesta. O não conhecia muito bem o Brito e o Mazuco na primeira janela de transferências e deixou muitas negociações acontecerem por intermédio dos profissionais lá da Europa e acabaram muitas negociações desenrolando e algumas não deram certo, e essa situação também que eu questiono de alguns valores oferecidos e etc. Mas a partir da segunda janela, a gente já viu uma interferência muito maior do scout do Botafogo. A gente dá alguns exemplos de contratações que elas vieram pelo scout: Tiquinho, Adrielson, Perry, Marçal, Jefinho, que chega no Botafogo através do scout, Eduardo, entre outros. Botafogo conseguiu, através do seu scout, achar jogadores no mercado e muitos em que o clube não teve que investir recursos. Para esse ano, o Botafogo traz o Marlon Freitas em uma busca do scout, vendo que era um jogador que estava livre no mercado, e ele foi colocado à frente. Aí você já teve Janderson chegando para a equipe sub-23 ano passado e hoje sendo um jogador da equipe de cima. Vamos colocar outro jogador que esteve na equipe principal, o JP Galvão, que vem para o time sub-23, entre outros jogadores. Se eu fosse enumerar os atletas que foram contratados através da busca e da captação, iria ficar aqui por volta de meia hora. Já desde o ano passado, a equipe de scout ela olha com muito carinho para o futebol sul-americano, algo que o Botafogo, quando fazia antigamente, era com empresários oferecendo jogadores, não era algo que o clube fazia com um trabalho muito mais voltado, aquela coisa mais direcionada. Não, era algo totalmente man-baby. E através desse ano, do departamento de scout do Botafogo, que acompanhou recentemente, vou até passar aqui uma informação. O Botafogo acompanhou Sul-Americano Sub-17, Sul-Americano Sub-20, Mundial Sub-20, além da Copa São Paulo, informação que nós trouxemos há algum tempo, não em loco em todas as sedes, mas profissionais específicos acompanhando
todas as sedes da competição. Para quê? Mapear jovens jogadores, tanto para a equipe sub-20 e também para as divisões de base do Botafogo e também para o time principal. E foi assim que o Botafogo, analisando o sul-americano sub-20, encontra Matias Segovia. Botafogo analisando de uma maneira muito mais intensa os campeonatos da América do Sul, acha Diego Hernandes. Mas quantas pessoas trabalham na equipe de scout do Botafogo? O Scout Pro do Botafogo possui 5 membros, a equipe de análise de desempenho do Botafogo, mais 4, análise de desempenho Pro, mais 4 profissionais, o setor de analytics do Botafogo tem 1 profissional, o scout da base são 8 profissionais e a análise de desempenho da base 4. Você vai, caraca, nossa, tem bastante, sim, mas ainda, comparando com times da Europa, entre outros pontos, né, que abraçam muito a captação, o Botafogo ainda tem poucos profissionais, porém, esses que fazem são diferenciados. Aí você vai começar a falar, né? Porque ontem eu fiz uma postagem parecida sobre isso, e até onde surgiu a minha ideia de gravar esse vídeo lá no meu Instagram. E muitos falando, o Botafogo não encontrou lateral direito. De Plácido veio de uma captação, mas se vocês pegam as notícias do ano passado, de Plácido, ele era o 4º nome que o Botafogo trabalhou. Antes dele, outros nomes foram trabalhados e as negociações não aconteceram. Então o Botafogo trabalhou com vários nomes. Quando você vai captar para uma posição, você tem A, B, C, D, E, F, G, H, I. Você vai tentando. O A não deu, vamos o B. O B não deu, vamos o C. Lembrando que o Tiquinho era plano B para o Zahavi. Não esqueçam disso. O Tiquinho era um plano B. O Botafogo teve ali o Zahavi com uma negociação bastante avançada e tinha o Tiquinho como alternativa. Diego Hernandes e Segovinha foram alternativas a Matias Rojas. Além do Júnior Santos, Júnior Santos, outro jogador captado pelo scout do Botafogo, porque estava no Japão, ninguém lembrava, o scout do Botafogo lembra do Júnior Santos. E nesse ano faz a magia, né, de 20 milhões paga 3, quando ele ficou encostado no Fortaleza. O Botafogo não tem camisa 10. Não, Eduardo é o quê? Camisa 11? O Diego Hernandes é o quê? Camisa 25? São camisas 10. Infelizmente, algumas respostas, né, que eu vi na minha postagem, elas não refletem a realidade do trabalho do scout e do trabalho que o Botafogo tem. Eles encontraram um lateral esquerdo. Marçal? Só o Marçal e o Hugo. Tem que apostar na base também. Se você tem um lateral esquerdo positivo, por que você vai buscar outro? Você tem um lateral esquerdo promissor trabalhando no seu elenco. E você pode ter uma outra opção com outro jogador da base. A base, e tanto é que você tem a captação de jogadores mais jovens, é por causa disso. Para você conseguir ter um jogador experiente numa posição e ter também um jovem em desenvolvimento para ele render. Por quê? Jogador mais velho você não consegue vender. Você consegue vender jogadores mais jovens. E o trabalho hoje do Botafogo é ter um bom time para ter resultados, para revelar jogadores, esses jogadores performarem e eles serem negociados. Isso como qualquer outra equipe do futebol brasileiro. O Botafogo é barriga de aluguel. O Flamengo é barriga de aluguel. O Flamengo trabalha assim há anos. O Palmeiras trabalha assim há anos. Você vai, tem um time, uma espinha dorsal, revela nessa espinha dorsal 2, 3 jogadores. Esses 2, 3 jogadores, eles rendem tecnicamente. E a partir do momento que eles rendem tecnicamente, depois eles são negociados. É assim que se faz. É assim que roda a roda do futebol. E o departamento de scout do Botafogo dá essa segurança. O Textor confia muito nos seus profissionais. No sábado, até confidenciando aqui, eu encontrei com o Textor e com o Bruno, né, que é o novo profissional, que é o profissional que trabalha na Eagle Football, além do Mazuco e do Brito. Eles estavam conversando no hotel que o Botafogo fica hospedado aqui no Rio. O Bruno, inclusive, eu pude trocar poucas palavras com ele, tá bem empolgado com esse trabalho na Eagle Football. É um profissional reconhecido e o Textor quer isso. O Textor, ele aposta muito no desenvolvimento do scout para encontrar jogadores mais jovens, porque a gente não tem os recursos do Flamengo, a gente não tem os recursos do Palmeiras. O Botafogo, mesmo sendo do Textor, tem uma dívida bilionária a ser paga. E através disso tem que usar a criatividade. E o departamento de scout do Botafogo, que na minha opinião é um dos melhores do futebol brasileiro, tem a criatividade e tem excelentes profissionais. Os nomes que o Botafogo trabalha e os nomes que o Botafogo busca no mercado são interessantes. E agora eu estou muito curioso para entender, com essa captação que o John Textor liberou em busca de jogadores do nosso continente, que você tem uma gama de jogadores já mapeados pelo Botafogo, quando eles poderão chegar aqui no clube para eles começarem esse desenvolvimento. Primeiro o Botafogo, depois Lyon, para eles terem esse caminho. Barriga de aluguel, TF, olha só! Nada de barriga de aluguel. Todo jogador sonha em jogar na Europa. Se você tem uma porta de entrada para jogar no Botafogo, esse jogador se desenvolver e realmente ser importante dentro do clube,
Isso é fantástico, porque ele vai entregar desenvolvimento técnico pra gente. De repente aparece um jogador de 5, 6 milhões de euros, joga na Argentina, baita do jogador na Argentina, Botafogo com seus recursos próprios, não teria como comprá-lo, e para ele jogar aqui, de repente você consegue fazer isso com os recursos do Lyon, esse moleque performar durante um ano e pouco no Botafogo antes de ir para a França, fantástico. Botafogo ganha esportivamente com um atleta que talvez nunca pudesse vestir na nossa camisa. Mas é isso, departamento de scout do Botafogo, eu tiro o meu chapéu para eles, porque o trabalho é muito bem feito. A partir da segunda janela, onde o trabalho foi totalmente montado por eles, aí a gente vê a diferença que o Botafogo tem no mercado. E às vezes, não adianta você ter muito dinheiro e sair atirando para todos os lados. O Botafogo não tem tantos recursos quanto algumas outras equipes. Isso atrapalha um pouco, de repente, no poder de barganha de algumas negociações, mas usando a criatividade e usando bons profissionais, o Botafogo segue muito bem no mercado. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Ágil, porque você, de repente, ali está precisando de um recurso e a antecipação do fundo de garantia pode ser a solução para vocês. Da Ágil, vou colocar aqui, tanto na descrição e no primeiro comentário. Fique com Deus, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles fogão. Sempre fogão, valeu, até a próxima.